Você não está cansado porque a vida é difícil. Você está cansado porque aguenta coisas que não deveria. E o pior, ninguém percebe. Por que você continua sendo forte? Enquanto por dentro está se esgotando. Se você parasse agora, só por um segundo, e fosse completamente honesto consigo mesmo, você admitiria uma coisa que talvez nunca teve coragem de dizer em voz alta: você está cansado. Cansado de entender todo mundo, cansado de relevar tudo, cansado de sempre ser o equilibrado, o maduro, o que não complica, cansado de engolir coisas que te machucam e o pior, ninguém percebe, porque por fora você continua firme, responsável, controlado, aquele que resolve, aquele que aguenta, mas por dentro existe um acúmulo silencioso que só cresce, uma mistura de frustração com cansaço, com uma sensação difícil de explicar, como se aos poucos você estivesse desaparecendo de si mesmo. E talvez o que mais doa é que você nem pode reclamar, porque você sempre foi o forte, o que não quebra, o que não explode, o que não cria problema. Só que existe uma verdade que ninguém te contou. Ser forte do jeito errado destrói você por dentro. E é exatamente isso que está acontecendo. Você não está cansado porque a vida é difícil. Você está cansado porque aprendeu a suportar coisas que nunca deveria ter aceitado. Pequenos desrespeitos, pequenas invasões, pequenas situações onde você queria falar, mas ficou quieto. E no começo parecia certo, parecia maturidade, parecia controle, parecia até sabedoria. Mas com o tempo, isso virou um padrão. Você começou a se calar mais do que deveria, a ceder mais do que queria, a aceitar mais do que suportava, e sem perceber, as pessoas ao seu redor começaram a se acostumar com isso. Elas não pedem mais, elas esperam que você entenda, esperam que você aceite. Esperam que você continue sendo o mesmo de sempre. O problema é que esse mesmo de sempre está se esgotando. E talvez hoje você já sinta isso em pequenos momentos, naquela irritação que aparece do nada, naquele silêncio mais pesado do que o normal, naquela vontade de se afastar de todo mundo sem saber explicar o porquê. Isso não é fraqueza, isso é acúmulo, é o peso de anos sendo forte, do jeito errado. E se você continuar assim, isso não vai desaparecer, vai piorar. Porque quanto mais você se cala, mais espaço você dá para os outros ultrapassarem seus limites. E quanto mais você aguenta, menos as pessoas percebem que estão te machucando. E aqui está o ponto mais difícil de aceitar. Não é porque as pessoas são más, é porque você ensinou elas a te tratar assim. Sem perceber, sem intenção, mas ensinou. Cada vez que você ficou quieto quando deveria ter falado, cada vez que você aceitou algo que te incomodava, cada vez que você colocou a paz dos outros acima da sua, você reforçou um padrão. E agora, esse padrão está te sufocando. Mas existe uma saída. E não é virar alguém agressivo, não é começar a brigar com todo mundo, não é explodir depois de anos em silêncio. O caminho é outro, mais silencioso, mais firme, mais inteligente. Um caminho que os estoicos já ensinavam há séculos, mas que quase ninguém entende de verdade. Um caminho onde você continua sendo forte, só que dessa vez, sem se abandonar no processo. Hoje, você vai entender exatamente por que você se tornou essa pessoa que aguenta tudo, por que isso está te destruindo por dentro e como começar a mudar, sem precisar perder sua essência, porque a verdade é simples. Você não precisa deixar de ser forte. Você só precisa parar de usar essa força contra você mesmo. E se em algum momento desse vídeo você sentir que isso está falando diretamente com você, não ignora isso, porque talvez esse seja o sinal que você estava esperando há muito tempo.
E se fizer sentido para você, se inscreve no canal, não por mim, mas porque aqui você vai começar a entender coisas que ninguém nunca te explicou sobre você mesmo. E me conta uma coisa, antes da gente continuar, em que momento você percebeu que estava cansado de engolir tudo? Às vezes, só de colocar isso em palavras, algo já começa a mudar. Capítulo 1. O peso de ser a pessoa que aguenta tudo. Tem um tipo de cansaço que não vem do corpo. Não é falta de sono, não é excesso de trabalho. É um cansaço emocional, silencioso, acumulado. E ele aparece justamente em pessoas como você. Pessoas que sempre foram vistas como fortes. Talvez desde cedo, você aprendeu que precisava ser responsável, que precisava segurar as coisas, que precisava dar conta. Enquanto outros podiam errar, explodir, desistir, você não. Você era o que resolvia, o que mantinha tudo em ordem, o que evitava problemas. E no começo, isso até parecia uma qualidade, e de certa forma é, mas existe um lado que ninguém mostra, porque quanto mais você se torna essa pessoa confiável, equilibrada, que aguenta tudo, mais as pessoas começam a se apoiar em você. E isso, aos poucos, vira um peso. No trabalho, você é aquele que sempre pode fazer um pouco mais, que cobre o erro dos outros, que evita conflito, que resolve sem reclamar. Na família, você é o que escuta todo mundo, o que entende todo mundo, o que segura o emocional dos outros, mesmo quando o seu já está no limite. Nos relacionamentos, você é o que cede, o que tenta manter a paz, o que evita discussões, mesmo quando algo te incomoda profundamente. E o mais perigoso disso tudo é que isso não acontece de forma agressiva. Ninguém chega e diz, eu vou me aproveitar de você. Não, acontece de forma sutil, natural, quase invisível. As pessoas simplesmente começam a contar com você, e confiar em você é bom. Mas depender emocionalmente de você, sem considerar seus limites, é onde tudo começa a dar errado. E você sente isso, talvez não o tempo todo, mas em pequenos momentos. Quando alguém te pede algo e você aceita, mesmo não querendo. Quando você engole uma resposta para evitar desconforto. Quando você sai de uma conversa com aquela sensação estranha de eu devia ter falado alguma coisa, só que você não falou. De novo. E quanto mais isso se repete, mais isso vira quem você é. Você deixa de reagir e passa a absorver. Absorve opiniões, absorve cobranças, absorve desrespeitos pequenos, mas constantes. E aqui está o ponto crítico. Você não percebe o quanto isso está te desgastando, porque isso virou normal, virou seu padrão. Ser o forte, ser o compreensivo, ser o que aguenta. Mas deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quando você sempre aguenta tudo, você tira das outras pessoas a responsabilidade de se ajustarem. Elas não precisam mudar, não precisam ter cuidado, não precisam pensar duas vezes, porque no final, você sempre vai entender, sempre vai relevar, sempre vai continuar ali, e isso cria um desequilíbrio invisível, onde você doa demais e recebe de menos, onde você escuta muito e fala pouco, onde você sustenta, mas raramente é sustentado, e isso com o tempo cansa. Mas não é um cansaço que você consegue explicar fácil, porque externamente tudo parece normal. Você continua funcionando, continua cumprindo seus papéis, continua sendo visto como alguém forte, mas internamente algo começa a pesar, uma irritação leve, mas constante, uma vontade de se afastar sem motivo claro, uma sensação de que você está carregando mais do que deveria, e talvez o mais difícil de tudo é que você começa a se sentir culpado por sentir isso, porque na sua cabeça, eu deveria dar conta disso. Não é tão grave assim. Tem gente passando por coisa pior, e então você faz o que sempre fez, engole. Mais uma vez. Só que existe uma verdade que pode mudar tudo se você tiver coragem de encarar.
você não está cansado porque é fraco. Você está cansado porque está sendo forte sem limites. E força sem limite não é virtude, é autodesgaste. Os estoicos entendiam isso de uma forma muito clara. Eles falavam sobre controle, mas não sobre controlar tudo, e sim sobre saber exatamente o que você deve suportar e o que você não deve aceitar, porque existe uma diferença enorme entre ser paciente e ser permissivo, ser forte e ser passivo, ser equilibrado e se anular. E talvez, sem perceber, você cruzou essa linha há muito tempo, não por fraqueza, mas porque você acreditava que estava fazendo o certo. Só que agora, o preço começou a aparecer. E esse é o primeiro passo para a mudança. Perceber que o peso que você carrega hoje não veio da vida. Veio do papel que você assumiu dentro dela. E a boa notícia, se foi aprendido, pode ser mudado. Mas antes disso, você precisa enxergar algo ainda mais profundo, porque esse padrão de engolir tudo não começou agora. Ele tem uma raiz, e é exatamente isso que a gente vai explorar no próximo capítulo. Mas antes de seguir, me diz com sinceridade, você sente que as pessoas ao seu redor já esperam que você aguente tudo, sem questionar? Se isso faz sentido para você, comenta aqui. Porque quando você coloca isso para fora, você começa a recuperar algo que talvez tenha perdido há muito tempo: consciência. E sem isso, nada muda. Capítulo 2. O hábito de engolir o que te machuca. Existe um momento em que deixar algo passar é maturidade. Mas também existe um momento em que deixar tudo passar começa a te destruir. E o problema é que essa linha é muito fácil de ultrapassar, sem perceber. Porque o hábito de engolir o que te machuca não começa como fraqueza. Ele começa como uma escolha inteligente. Você evita uma discussão desnecessária. Você decide não responder uma provocação. Você prefere manter a paz, em vez de criar um conflito. E isso, no início, é sinal de controle. Só que aos poucos isso deixa de ser uma escolha e vira um padrão automático. Você nem pensa mais. Você simplesmente se cala. Alguém fala algo que te incomoda, você respira e deixa passar. Alguém ultrapassa um limite. Você sente, mas não reage. Alguém te desrespeita de forma sutil. Você percebe, mas finge que não é nada. E o que antes era equilíbrio começa a se transformar em silêncio acumulado. E aqui está o ponto mais perigoso disso tudo. Você começa a se convencer de que isso é o certo, que evitar conflito é sempre o melhor caminho, que responder vai piorar as coisas, que falar o que sente é exagero. Então, você se adapta, você se molda, você reduz suas reações, reduz suas opiniões, reduz até a forma como você se posiciona no mundo e, sem perceber, vai diminuindo a si mesmo. Só que existe um detalhe que ninguém te conta. O que você engole não desaparece, fica, se acumula e se transforma, às vezes em irritação, às vezes em cansaço, às vezes em um distanciamento que você nem sabe explicar. Sabe aquele momento em que alguém fala com você e você responde seco, sem paciência, quase sem emoção? Não é sobre aquele momento, é sobre tudo o que veio antes. E você não disse. É o acúmulo falando. E quanto mais você engole, menos você se reconhece, porque você começa a viver uma versão controlada demais de si mesmo. Uma versão que pensa 2 vezes antes de tudo, que mede palavras o tempo inteiro, que evita qualquer possibilidade de desconforto. E isso cansa. Cansa mais do que discutir, cansa mais do que se posicionar, cansa mais do que qualquer conflito, porque exige vigilância constante e, principalmente, exige que você traia a si mesmo repetidamente. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você está em uma conversa, alguém diz algo que te incomoda profundamente, e na sua cabeça, uma resposta surge na hora, clara, direta, justa.
mas você não fala. Você trava e escolhe o caminho mais conhecido, ficar em silêncio. Só que depois, essa conversa continua dentro de você, por horas, às vezes dias. Você revisita aquilo mentalmente, imagina o que poderia ter dito, sente de novo o incômodo, e isso vai desgastando, aos poucos. E aqui está a verdade que muda o jogo: evitar o desconforto do momento. Está criando um desconforto constante dentro de você. Você foge de um conflito pequeno, mas cria um conflito interno muito maior. E isso, com o tempo, afeta tudo. Sua energia diminui, sua paciência encurta, sua vontade de socializar cai, e você nem sempre entende o porquê. Porque, tecnicamente, você não fez nada errado. Você foi educado, foi controlado, foi razoável, mas foi também silencioso demais. E isso cobra um preço. Os estoicos falavam muito sobre autocontrole, mas existe um erro comum na forma como isso é interpretado hoje. Autocontrole não é sobre se calar sempre, não é sobre aceitar tudo, não é sobre engolir emoções. Autocontrole é sobre escolher a resposta certa, não sobre não responder. E talvez você tenha aprendido errado, talvez você tenha confundido calma com omissão, paciência com tolerância excessiva, força com silêncio constante. E isso te colocou exatamente onde você está agora, cansado, sobrecarregado e emocionalmente preso. Mas aqui vem um ponto importante, que pode ser desconfortável de ouvir. Enquanto você continuar engolindo tudo, as pessoas não têm motivo nenhum para mudar. Elas não veem problema, não percebem limite, não sentem consequência, porque você neutraliza tudo antes que vire um conflito. E isso mantém o ciclo vivo. Você se cala, elas continuam. Você se desgasta e se cala de novo. E assim, tudo se repete. Mas existe uma virada acontecendo dentro de você. Talvez lenta, talvez silenciosa, mas real. Porque o cansaço que você sente hoje não é só desgaste, é sinal. Sinal de que algo dentro de você já não aceita mais esse padrão. Sinal de que você está começando a perceber que manter a paz externa está custando sua paz interna. E quando essa consciência aparece, não tem mais como voltar completamente ao que era antes. Você pode até continuar se calando por um tempo, mas já não é mais do mesmo jeito. Agora, incomoda mais, pesa mais, dói mais. E isso é bom, porque esse incômodo é o começo da mudança. Mas ainda tem algo mais profundo, algo que talvez seja difícil de aceitar, mas que explica por que tudo isso acontece. Porque em algum momento da sua vida, ser assim te trouxe uma recompensa, te fez ser aceito, te fez ser valorizado, te fez ser visto como alguém bom. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo capítulo. Mas antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta direta. Quantas coisas você já deixou passar só para evitar um desconforto momentâneo? Se você nunca parou para pensar nisso, talvez seja aí que tudo começa a mudar. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui você não vai receber frases bonitas, você vai começar a enxergar padrões que estão controlando sua vida, sem você perceber. Capítulo 3. Quando ser bom vira fraqueza aos olhos dos outros. Existe uma coisa difícil de aceitar, mas que muda completamente a forma como você enxerga tudo. As pessoas não te tratam pelo que você sente, elas te tratam pelo que você demonstra aceitar. E isso pode doer, porque você sabe quem você é. Você sabe que não é fraco, sabe que não é ingênuo, sabe que tem valores, tem consciência, tem caráter. Mas mesmo assim, em muitas situações, as pessoas ultrapassam você, falam de um jeito que não deveriam, pedem mais do que seria justo. Ignoram limites que você nunca deixou claros. E aí vem a pergunta que incomoda: por que isso só acontece comigo? E a resposta não é confortável, mas é libertadora, porque você ensinou as pessoas a irem até onde elas estão indo, não com palavras,
mas com comportamento. Cada vez que você ficou em silêncio quando algo te incomodou, cada vez que você aceitou algo que não deveria, cada vez que você colocou o bem-estar dos outros acima do seu, você foi, aos poucos, definindo um padrão. E as pessoas aprendem rápido. Elas percebem até onde podem ir, percebem o que você tolera, percebem o que não tem consequência, e quando não existe consequência, o limite desaparece. E aqui está o ponto mais duro. O mundo não respeita automaticamente quem é bom. Ele respeita quem demonstra limites. Ser bom, sem limites, vira conveniência para os outros. E talvez isso já tenha acontecido com você mais vezes do que gostaria de admitir. Aquela pessoa que sempre pede favores, mas nunca está disponível quando você precisa. Aquela conversa onde você é interrompido, ignorado ou desconsiderado. Aquele ambiente onde você dá o seu melhor, mas nunca parece suficiente. E mesmo assim, você continua. Continua sendo compreensivo. Continua sendo paciente. Continua tentando não piorar as coisas. Mas internamente, algo já não aceita mais isso, porque existe um momento em que ser bom começa a parecer ser invisível. E isso dói de um jeito diferente. Não é uma dor explosiva. É uma dor silenciosa de perceber que você está sendo deixado de lado, mesmo dando tanto. E o mais perigoso disso tudo é que você começa a justificar o comportamento dos outros. Ah, a pessoa está passando por um momento difícil. Talvez eu esteja exagerando. Não vale a pena criar problema. E assim, você protege quem te desrespeita, enquanto continua se desgastando. Só que existe uma verdade que muda tudo. Compreender o outro não pode significar abandonar a si mesmo. Mas foi exatamente isso que você fez. Você virou especialista em entender os outros, mas esqueceu de se respeitar. E isso cria um desequilíbrio profundo. Porque enquanto você tenta ser justo com todos, ninguém está sendo justo com você. E não porque as pessoas são necessariamente ruins, mas porque você nunca exigiu esse respeito. E exigir não significa brigar, não significa atacar. Não significa se transformar em alguém agressivo. Significa deixar claro, de forma firme, de forma tranquila, mas sem recuar. E talvez essa seja a parte que mais trava você, porque no fundo, você tem medo do que pode acontecer se começar a se posicionar. Medo de conflito, medo de afastamento, medo de ser visto como alguém difícil. Então você escolhe o caminho mais seguro, continuar como sempre foi. Só que esse seguro está te custando caro, está custando sua energia, sua paz, sua identidade. E chega um momento em que você começa a perceber algo ainda mais profundo. Você não está só sendo desrespeitado, você está permitindo isso. E essa percepção não é para te culpar, é para te libertar. Porque se você permitiu, você também pode parar de permitir. Mas antes disso, é preciso encarar uma coisa com honestidade. Ser bom demais não é virtude quando te destrói. Ser compreensivo demais, tolerante demais, paciente demais, sem nenhum limite, não é equilíbrio. É autoabandono. E talvez essa seja a primeira vez que você está olhando para isso com clareza, sem justificar, sem suavizar, sem fingir que está tudo bem. E isso é um marco, porque a partir daqui, você não consegue mais não ver. Agora você entende por que certas situações se repetem, por que certas pessoas agem do mesmo jeito, porque você sempre acaba no mesmo lugar emocional. E isso prepara você para o próximo passo, porque entender o problema é só o começo. O que realmente muda tudo é perceber o que isso fez com você ao longo do tempo. Como isso afetou sua identidade, sua forma de se enxergar, sua relação com você mesmo. E é exatamente isso que vamos encarar no próximo capítulo. Mas antes de seguir, eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar muita coisa. Você sente que, em algum momento, as pessoas começaram a te respeitar menos, mesmo você fazendo tudo certo? Se a resposta for sim,
Talvez agora você esteja começando a entender o porquê. E se isso está abrindo seus olhos de alguma forma, comenta aqui, porque reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrar ele. Capítulo 4. O momento em que você começa a se perder de si mesmo. O mais perigoso de tudo isso não é o que os outros fazem com você, é o que você começa a fazer consigo mesmo, sem perceber. Porque no começo, você só estava tentando evitar conflitos, só estava tentando manter a paz, só estava tentando ser alguém equilibrado. Mas com o tempo, isso foi muito além. Você começou a se adaptar tanto, a ceder tanto, a se ajustar tanto às expectativas dos outros, que algo dentro de você começou a desaparecer. E não foi de uma vez, foi aos poucos, quase imperceptível. Você deixou de falar o que pensa, depois deixou de dizer o que sente. E sem perceber, chegou num ponto onde você já nem sabe mais exatamente o que quer. E isso é mais comum do que parece, porque quando você passa muito tempo priorizando o ambiente, você perde a conexão com o seu próprio centro. Você começa a viver em função do que evita conflito, do que agrada, do que mantém tudo sob controle, mas não do que é verdadeiro para você. E aí acontece algo silencioso, mas muito sério. Você começa a se desconectar de si mesmo. Talvez isso já tenha aparecido em momentos simples, quando alguém te pergunta o que você quer e você trava, não porque não entende a pergunta, mas porque você realmente não sabe responder. Ou sabe, mas não se sente confortável em dizer. Porque dentro de você já existe um filtro automático. Isso pode gerar problema? Isso pode incomodar alguém? Isso pode criar tensão? E se a resposta for sim, você recua, de novo. E assim, você vai se moldando, se ajustando, se diminuindo, até se tornar uma versão de si mesmo, mais aceitável para os outros, mas menos verdadeira para você. E o preço disso é alto, porque chega um momento em que você começa a sentir um vazio estranho. Mesmo quando tudo parece ok. Mesmo quando não tem conflito. Mesmo quando está tudo sob controle. Falta algo. E esse algo é você. É a sua autenticidade. É a sua voz. É a sua presença real. E talvez o mais difícil de tudo é perceber que ninguém fez isso diretamente com você. Não foi imposto. Foi construído aos poucos. Com pequenas escolhas. Com pequenos silêncios. E quando você percebe isso, vem um sentimento difícil de lidar, frustração, porque no fundo, você sabe que poderia ter sido diferente. Sabe que em muitos momentos, você queria ter se posicionado, queria ter falado, queria ter sido mais firme, mas não foi. E agora, parece que você está preso em um papel que não escolheu completamente, mas também não sabe como sair. E aqui entra uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você se tornou a pessoa que os outros esperam, mas deixou de ser a pessoa que você é. E isso gera um conflito interno constante. Uma sensação de estar vivendo no automático. De estar sempre funcionando, mas raramente se sentindo inteiro. E esse é um dos sinais mais claros de esgotamento emocional. Você não está só cansado das situações, você está cansado de quem você precisou se tornar para lidar com elas. E isso pesa em silêncio, porque você continua sendo visto como forte, como equilibrado, como alguém que dá conta. Mas por dentro, existe um desgaste que ninguém vê. E talvez nem você tenha dado nome ainda, mas hoje você está começando a enxergar. E isso muda tudo, porque quando você percebe que se perdeu, surge uma nova possibilidade. Se reencontrar, mas não do jeito que você imagina. Não é sobre virar outra pessoa. Não é sobre mudar completamente quem você é. É sobre recuperar partes suas que ficaram para trás. Sua voz, seu posicionamento, seus limites e, principalmente, seu respeito por si mesmo. Os estoicos falavam muito sobre viver de acordo com a própria natureza. E isso não tem nada a ver com ser frio, distante ou insensível.
Tem a ver com algo muito mais profundo. Não se trair para manter conforto externo. E talvez essa seja a reflexão mais importante até aqui. Quantas vezes você abriu mão de si para manter uma situação confortável para os outros? Quantas vezes você escolheu o silêncio, mesmo sabendo que aquilo te afastava de quem você realmente é? E mais importante, até quando isso vai continuar? Porque agora você já sabe, já percebeu, já sentiu. E quando a consciência chega nesse nível, ignorar não funciona mais como antes. Você pode até continuar no mesmo padrão por um tempo, mas agora algo dentro de você vai incomodar, vai puxar você de volta, vai questionar. E esse incômodo não é problema, é direção. É o começo da mudança real. E no próximo capítulo, a gente entra exatamente nisso, no ponto de virada. Na forma prática de começar a se reposicionar, sem perder sua essência, sem precisar se tornar alguém agressivo e sem destruir tudo ao seu redor. Mas antes de seguir, me responde com sinceridade. Você sente que, em algum momento, deixou de ser você, só para manter tudo em paz? Se isso bateu aí dentro, comenta, porque às vezes, esse é o primeiro passo para se reencontrar. Capítulo 5. O ponto de virada. O estoicismo como libertação silenciosa. Existe uma ideia perigosa, que faz muita gente continuar presa exatamente nesse padrão. A ideia de que mudar significa virar outra pessoa, ser mais duro, mais frio, mais confrontador. E no fundo, é isso que te trava. Porque você não quer perder quem você é. Você não quer deixar de ser alguém calmo. Não quer virar alguém explosivo. Não quer viver em conflito. E isso é justo. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Você não precisa se tornar alguém agressivo para parar de se anular. Você só precisa aprender uma coisa que ninguém te ensinou. Se posicionar com calma, sem culpa, sem excesso de explicação, sem necessidade de aprovação. E isso é completamente diferente de tudo que você fez até hoje. Porque até agora, você achava que tinha apenas duas opções. Ou você se cala, ou você cria conflito. Mas existe um terceiro caminho. E é exatamente aqui que o estoicismo entra, não como teoria, mas como prática. Os estoicos não eram pessoas passivas, eles eram extremamente firmes, mas de uma forma silenciosa, sem drama, sem explosão, sem necessidade de provar nada. Eles entendiam algo essencial. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla completamente o quanto você permite. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser como eu faço os outros mudarem, e passa a ser como eu paro de aceitar o que me machuca. E isso começa de um jeito muito mais simples do que parece. Não com grandes discursos, não com confrontos intensos, mas com pequenas mudanças de postura. Por exemplo, quando alguém ultrapassar um limite seu, em vez de engolir, você responde, curto, claro, sem emoção excessiva, sem justificar demais, sem tentar convencer, apenas deixando claro. Algo como, isso não funciona para mim. Simples assim. E no começo, isso vai parecer estranho, vai dar desconforto, vai gerar um silêncio diferente, talvez até uma reação do outro. Mas isso não significa que está errado. Significa que você está quebrando um padrão antigo. E todo padrão quebrado gera resistência. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Você não precisa sustentar o desconforto dos outros para manter a sua paz. Você já fez isso a vida inteira. Agora é hora de inverter. E isso não é egoísmo, é equilíbrio, é maturidade de verdade. Porque ser emocionalmente forte não é aguentar tudo, é saber exatamente o que você aceita e o que você não aceita mais, e sustentar isso com tranquilidade. Sem precisar levantar a voz, sem precisar explicar demais, sem precisar se sentir culpado. E talvez essa seja a mudança mais difícil para você. Parar de se justificar. Porque você se acostumou a explicar tudo, a suavizar tudo, a tentar fazer o outro entender,
antes de você se posicionar. Mas a verdade é, quem te respeita não precisa de grandes explicações. E quem só te respeita quando você explica demais, não respeita você. Respeita o esforço que você faz para não incomodar. E isso precisa mudar, aos poucos, no seu ritmo, mas com consistência. E aqui entra algo muito importante dentro do estoicismo: a prática diária. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre pequenas decisões repetidas. Hoje você fala algo que antes não falaria. Amanhã você mantém um limite que antes cederia. Depois você começa a perceber que certas situações já não se repetem mais. Porque as pessoas se ajustam. Elas percebem, elas sentem. E mesmo que no começo exista estranhamento, com o tempo, existe respeito. Mas antes disso, precisa existir algo dentro de você: clareza. Clareza de que você não quer mais viver como antes. Clareza de que esse padrão te desgasta. Clareza de que mudar não é opcional. É necessário. E você já começou esse processo. Só de estar aqui, só de ter chegado até esse ponto, você já não é mais o mesmo. Porque agora você entende, você vê, você sente com mais consciência. E isso é o início da sua libertação. Não uma libertação barulhenta, mas silenciosa, firme, profunda e extremamente poderosa, porque quando você muda sua postura, sem precisar avisar, sem precisar anunciar, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. E não porque você mudou os outros, mas porque você finalmente parou de se abandonar. E talvez hoje seja o primeiro dia em que você começa a fazer isso de verdade. Mas antes de fechar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta que pode marcar esse momento. Qual é a primeira coisa que você sabe que precisa parar de engolir? Não precisa ser algo grande, pode ser algo simples, mas real, porque é exatamente aí que sua mudança começa. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar isso com mais clareza, se inscreve no canal. Porque esse não é um vídeo isolado, isso aqui é um processo, e você não precisa passar por ele sozinho. Recuperando sua dignidade sem precisar gritar. Talvez, durante esse vídeo, você tenha sentido algo diferente. Não foi só entendimento, foi reconhecimento, como se pela primeira vez em muito tempo alguém tivesse colocado em palavras algo que você tinha sentido em silêncio. E isso acontece por um motivo simples. Você não está sozinho nisso. Existem muitas pessoas fortes por aí, carregando mais do que deveriam, aceitando mais do que suportam, se calando mais do que gostariam e aos poucos se afastando de si mesmas. Mas existe uma diferença agora. Você percebeu, você viu o padrão, você entendeu o preço e principalmente você sentiu que não quer mais continuar assim. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira sem chegar nesse nível de consciência. Elas continuam repetindo o mesmo comportamento, aceitando as mesmas situações, vivendo o mesmo desgaste, sem nunca parar para questionar. Mas você parou. E isso é mais poderoso do que parece, porque a mudança é real. Não começa quando você age, ela começa quando você não consegue mais ignorar. E agora? Você não consegue mais desver o que viu aqui. Você pode até continuar em silêncio em alguns momentos, pode até ainda evitar alguns conflitos, mas já não é mais automático. Agora existe uma voz dentro de você, uma consciência, um incômodo que te lembra: isso não está certo. E é exatamente essa voz que você precisa começar a respeitar,
porque por muito tempo você respeitou o ambiente, respeitou o outro, respeitou a situação, mas deixou de respeitar a si mesmo. E recuperar isso não exige gritar, não exige confronto constante, não exige se tornar alguém que você não é. Exige presença, exige clareza, exige decisão. Decisão de não se abandonar mais, mesmo nas pequenas coisas, mesmo nos momentos simples, mesmo quando for desconfortável, porque é ali, nesses pequenos momentos, que sua nova postura começa a ser construída. E no começo, vai parecer estranho, quase como se você estivesse fazendo algo errado, mas não está. Você só não está acostumado a se colocar em primeiro lugar, sem culpa. E isso leva tempo, mas também leva consistência, porque cada vez que você escolhe se respeitar, mesmo que de forma simples, você reconstrói algo que talvez tenha sido perdido, sua dignidade emocional. E isso ninguém pode fazer por você. Nenhum vídeo, nenhum livro, nem ninguém ao seu redor. Mas esse pode ser o ponto de partida, o momento em que você decide que não quer mais viver no automático, que não quer mais carregar tudo sozinho, que não quer mais engolir o que te machuca só para manter uma paz que nunca foi sua. E se você levar só uma coisa desse vídeo, que seja essa: ser forte não é aguentar tudo, é saber quando parar, parar de aceitar, parar de ceder, parar de se anular e começar, mesmo que devagar, a se posicionar com calma, com firmeza e com respeito, principalmente por você. E se em algum momento você se esquecer disso, volta aqui, escuta de novo, relembra, porque esse não é um processo de um dia, é uma construção. E você acabou de dar o primeiro passo. Agora, eu quero te deixar uma reflexão simples, mas poderosa. Se nada mudar, como você vai estar daqui a 1 ano? Vivendo exatamente assim? E mais importante, você está disposto a continuar desse jeito? Se a resposta for não, então começa hoje. Não perfeito, não radical, mas real. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Porque aqui você não vai encontrar fórmulas mágicas, mas vai encontrar clareza. E às vezes é exatamente isso que muda tudo. E me conta aqui nos comentários, qual foi a parte desse vídeo que mais mexeu com você? Porque quando você coloca isso em palavras, você fortalece essa mudança.